Eu sou o diácono José Rafael Mazzoni, também conhecido como professor Rafael. Depois de tantos anos de experiência no magistério, mais de 40 anos, e as pessoas ainda me chamam de professor e às vezes fica naquela preocupação, mas é professor ou diácono? Eu digo, fique à vontade, o que você sentir melhor, né? Porque o professor, todo mundo conhece que é um professor, a diaconia é uma coisa nova, principalmente na nossa diocese, as pessoas ficam assim, em dúvida como chamar, e essas coisas eu acho assim, bastante de liberdade das pessoas de olharem para a gente, chamar o que está sentindo no coração, né? De uma forma ou de outra. Eu penso que professor sempre a gente vai ser, né? Não dá para tirar esse mérito que a gente conquista na vida. E diaconia também, quando a gente se torna ordenado, é uma nova situação da nossa vida. O chamado, né? Como é que eu fui chamado? Eu não sei também, eu estou assim em busca dessa resposta, né? Porque quando chegou aqui o padre Nedir, na Universidade do Sagrado Coração na época, e ele, primeiramente, quando ele falou para mim, ele falou, você tem que ser diácono. Não era uma coisa comum aqui na diocese, e mesmo na igreja, era no começo ainda, né? Depois do Concílio Vaticano II, que volta a diaconia, e nem prestei atenção. E mais tarde ele labutou, entre outros, ele labutou muito para a diaconia na diocese e falou para mim que eu ia ser um dos diáconos escolhidos pela paróquia universitária. E no primeiro momento eu não aceitei assim facilmente, né? O chamado é chamado, mas você resiste à novidade. E aí começou a escola diaconal e ele insistiu, você vai e faz o seu discernimento. E assim, depois de 5 anos de caminhada, na formação, eu fui instituído diácono da Diocese de Bauru. Isso me trouxe uma alegria muito grande. Primeiramente, pela aceitação da família, né? Quando começou a escola diaconal, nos primeiros dias, assim, primeira semana não tinha ido, o padre Nedir chamou a minha atenção, aí eu tive que enfrentar a esposa. E falei, olha, estão me chamando para a diaconia. E ela prontamente disse, mas por que você não entrou até agora, né? Então ela foi o primeiro momento positivo, ficou feliz. Aí eu falei, bom, eu tenho que dar uma satisfação para os meus filhos também. Até porque a gente não é diácono sozinho, né? A gente não larga a família para ser diácono, né? Como o padre que deixa tudo, né? Mas a gente tem que fazer o nosso trabalho dentro da família, que é a prioridade também de uma instituição chamada matrimônio na Igreja Católica. E lá eu jurei amor e fidelidade para sempre. E os filhos, a gente sabe, né, eram filhos de professores, então tudo que acontecia na escola, até seu filho, até sua filha. Então você fica sempre naquela preocupação. Agora a visão do mundo é outra, né? E quando eu encontrei meus 2 filhos, chamei e conversei o que era. Eles ficaram, né, naturalmente, mesmo sem saber de tudo que era diaconia, ficaram felizes, me abraçaram e disseram que eu podia contar com eles no apoio, né? Sou muito grato a isto, né? E o processo a gente foi aprendendo e principalmente, como eu disse, a esposa foi uma pessoa assim que sempre me apoiou muito, onde eu ia, já andava, entre aspas, autorizava, a ponto de que na minha ordenação eu sempre faço questão de fazer esse comentário. Ela costurava assim, muitas coisas para nós, principalmente para ela. E ela fez questão da túnica que eu uso comumente, ela que confeccionou. E no dia da ordenação, depois aqui no santuário, quando ela veio com a família para me vestir, e ela lembra que ela falou para o padre Nedir, eu estou partilhando com a igreja, somente com a igreja, ou seja, só com a igreja que eu divido ele. Então é muito significativo isso na minha vida, marcou muito, né? Todo o apoio, todo o carinho dela, e principalmente nos momentos também que, às vezes, que a gente queria atravessar de um lado ao outro, ela centralizava, vamos sentar, vamos conversar. E foi assim, né? Nesses 14 anos de vida, diaconal é uma descoberta no dia a dia, né? E isso me realiza como pessoa, né? Eu sempre sei e reflito e penso e reforço, eu não tenho mérito nenhum, né? Isso daí não é um mérito, eu fui chamado para um serviço, eu não fui chamado para um mérito. Como eu disse no início, ser professor era um mérito,
que é uma conquista, que você vai organizando o seu currículo, vai enchendo de informações, né? Você fala com muito acadêmico, principalmente no meu caso, então você tinha que ter estrutura. A diaconia não, é despojar de tudo. Eu penso que naquele dia, lá na catedral, na festa do Espírito Santo, quando eu deitei, me despojei de tudo, me entreguei. Foi um momento que eu tenho, assim, é a minha lembrança do dia da minha ordenação. Eu deitado lá, a ladainha cantando, o povo rezando, e eu me entregando. E o meu defeito, às vezes, é me entregar demais, né? A gente tem que ter um pouquinho de parada, mas o reino exige essa disponibilidade, essa disposição, né? E é o que eu vejo, assim, o que eu tenho de realização. As pessoas, né? Que eu sempre peço para eles, além das orações, que a gente precisa muito, é paciência comigo, né? Às vezes a gente se inflama, a gente quer fazer, a gente tem que respeitar também o caminho do outro, a maneira do outro fazer, e o que eu quero é o melhor, até porque eu estou aqui, graças a Deus, de passagem, né? Mas o trabalho vai ficar de alguma coisa que a gente ajudou a construir. Então, a minha mensagem para cada um, né? As pessoas perguntam como é que a gente se torna diácono, né? A minha resposta mais básica: todos nós somos diáconos, todos nós, né? No batismo nós recebemos esse munus de serviço, né? De ser sacerdote, profeta e rei, o sacerdote que reza para o povo, o rei é aquele que serve, o profeta é aquele que fala de Jesus. Esse é porque eu vejo, assim, termos, né? Quantas pessoas que não são ordenadas exercem muito com mais dignidade e condição a sua diaconia. Alguns de nós fomos chamados para receber esse caráter, né? De receber esse caráter da nossa ordenação. Não porque éramos melhores, não porque distinguíamos nada, porque a igreja, assistida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, nomeou que nós pudéssemos estar desta forma também no serviço. E aqueles que se sentem vocacionados, né, rezem muito, mas independente de ser ordenado, não exerça a sua diaconia. Esse é o serviço, a igreja é serviço. Sem esse serviço, a igreja vira, como o Papa Francisco dizia, uma ONG, né? Nós não somos uma ONG. Nós trabalhamos por reino, sem merecimento nenhum, sem retorno nenhum, de forma alguma. Eu sinto que isso daí para mim não é um status. Quando eu era professor, exercia o magistério, era um status, né? Eu tinha que criar um currículo, tinha que me formar cada dia mais. Agora não, agora eu tenho que me despojar mais. E essa é a minha alegria de dizer para você: exerça a sua diaconia institucionalizada pelo Espírito Santo. E quem sabe um dia a igreja chama você também para te ordenar.